E olha, gente, nós estamos de volta e recebemos a informação que volta ao CRB o técnico Mazola Júnior. Ele foi técnico do time no ano passado e está retornando para substituir Dado Cavalcante. E agora a gente vai falar de economia, porque todos os dias novos reajustes estão pesando no bolso do brasileiro. Combustível, alimentos e quando se aproxima o fim do ano, surge a preocupação dos pais com o aumento da mensalidade escolar e as pesquisas apontam um índice médio de 8% para o ano que vem. Eu vou conversar agora com o economista Jarpa Aramis sobre este assunto. Ele está aqui conosco. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JB. Obrigado, boa tarde. Jarpa, o que a gente pode esperar desse segundo semestre com tantas mudanças e um país ainda em meio à crise? O que acontece, nós temos um processo da economia brasileira, ela está muito atrelada às variações que acontecem no mundo como um todo, ou seja, qualquer acontecimento que seja fora do Brasil, isso impacta diretamente na economia brasileira. Nossa economia ela é muito dependente do cenário internacional. Em alguns momentos a economia brasileira ela está surfando uma onda muito positiva e ora em uma onda negativa, que é o que vem acontecendo. Evidentemente que nós temos um cenário interno um pouco mais caótico do que vimos nos últimos anos, que seria uma crise política que se instaurou no país. E isso realmente causa todo um desequilíbrio dos principais indicadores econômicos. É de fato também que esse primeiro semestre nós já conseguimos identificar uma leve recuperação nos principais indicadores, como um equilíbrio da taxa de inflação, como também um controle da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, a taxa Selic, ela vem numa trajetória decrescente desde outubro do ano passado, que ela vem decaindo, ou seja, nós temos todo um cenário, um contexto em que existe um esforço, evidentemente, de políticas do governo federal, estadual e municipal, em tentar dar uma condição de maior acesso às famílias, ao seu bem-estar, né? Promover esse bem-estar social. Agora a gente percebe no dia a dia os reajustes, por exemplo, no combustível. A Petrobras anunciou um pequeno recuo nas refinarias, mas a gasolina continua alta. A gente tem reajuste de alimentos, quem faz está no supermercado, e agora já vem essa preocupação da mensalidade escolar. Como é que a gente pode se organizar, se planejar diante de tudo isso? O consumidor tem que entender que o preço do combustível, ele variando, ele tem um impacto diretamente na formação dos principais itens da cesta básica, não só os principais, mas todo aquele que depende de uma logística, ou seja, que precisa de transporte. E que é a grande maioria dos produtos que nós consumimos. Nós temos hoje, basicamente, mais de aproximadamente 60% do nosso PIB, ou seja, tudo que é produzido internamente no estado de Alagoas, é o setor de serviços. Ou seja, majoritariamente você está embutindo aí o transporte, a locomoção de mercadorias. E isso, evidentemente, encarece na medida que o preço do combustível aumenta. A expectativa é que o fato dessa variação de preço do combustível, ela impacta diretamente não só nas famílias de maior poder aquisitivo, mas principalmente naquela que tem o menor poder de compra, que é a grande maioria, a maciça maioria das pessoas que residem em Alagoas. São pessoas que ganham até um salário mínimo, nós temos aproximadamente 63% da população. Então isso realmente é um impacto muito violento, muito forte. E diante desse cenário, nós temos sim o reajuste, todo mundo que está pagando mais caro pelos serviços, não só o consumidor final, como também os empresários. E aí é um fluxo natural da economia, é um circuito que funciona dessa forma. O preço do combustível, ou seja, para me poder oferecer o meu produto final ao meu consumidor, ficou mais caro para me poder oferecer, então evidentemente que esse aumento ele termina sendo repassado para o consumidor. Qual é a orientação que nós damos a todas as famílias? É que se planejem, é que pesquisem, é que procurem, é que não deixem de exercer o seu direito de poder avaliar as opções que o mercado oferece. O mercado é altamente competitivo, nós somos famílias que hoje estamos nas redes sociais, qualquer variação de preço absurda, as pessoas estão postando, então fiquem atentas, procurem se informar. O PROCON vem agindo de uma maneira muito incisiva, acompanhando essas variações. Geralmente eles publicam esse acompanhamento de preço,
mas eu acredito que se o consumidor ele tem que fazer esse planejamento, existe até o final do ano ainda tem algumas datas comemorativas, né? Mas muita gente já começa a se antecipar pensando no primeiro semestre de 2018. Que bom que o planejamento está na ordem do dia das famílias e espero que eles coloquem sim, que eu vivo hoje, mas pensando no janeiro, no fevereiro de 2018, porque ele vai chegar e os reajustes também. Inclusive no aspecto mensalidade escolar, e aí vem material e tudo mais. A dica realmente é se antecipar, fazer uma economia, uma reserva para esse momento, porque vai ter um reajuste aí considerável. Além da economia, mas o fundamental é fazer o planejamento. É sentar com a família, seja do mais idoso ao mais jovem, explicar qual é o diagnóstico financeiro, quais as fontes de renda da família hoje. Existe possibilidade de buscar novas fontes de renda, fazer aquele esforço a mais. Caso não seja possível, trabalhar com o que tem, cortar aquilo que é supérfluo e partir sim para o planejamento diário e que seja você baixar um aplicativo pelo celular ou anotar no caderno em casa, mas que acompanhar com regularidade todas as entradas e todas as saídas da família. Ok, Jarpa, muito obrigada pelas dicas e também pela sua presença aqui no JD. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Precisando, sempre à disposição. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. E nós agradecemos a sua companhia. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso site, tanto as de hoje, as de ontem, que é o www.tvpontaverde.tv.br, o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Fica por aqui, nos vemos amanhã, depois do Plantão Alagoas. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo início de semana. Até amanhã.